Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Abre comigo sua Bíblia e você vai deixar ela aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Durante todo esse mês de dezembro, nós vamos estar trabalhando. Pode tirar a imagem, eu já peço. Durante todo esse mês de dezembro, nós estaremos ministrando e abençoando projeto de vida, ou seja, um alvo para a gente ter uma vida mais ordenada, ajustada, alinhada com a vontade de Deus em nossa história. Bom, a gente elegeu 8 alvos que a gente vai trabalhar ao longo deste mês. E que hoje eu quero trabalhar 2 alvos com vocês. Ao final eu vou entregar para vocês o projeto de vida, que está baseado em 3 pontos. Ponto número 1, avaliação e instrução. Ou seja, como eu estou e o que eu preciso fazer para melhorar. Ou como eu posso melhorar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um ponto profético, que é a nossa oferta de gratidão, de adoração, pelo ano de 2019 e a nossa oferta de gratidão pelo ano de 2020, como uma semente na presença do Senhor. Essa segunda parte é profética, ela é viva. E a terceira parte, que é a nossa intercessão, a nossa oração em cima de alvos específicos, crendo que Deus há de nos prosperar. Esse é o nosso projeto de vida. Avaliação e instrução, semeadura e gratidão e intercessão. É assim que a gente tem caminhado e eu posso dar o meu testemunho, não vou contar o de ninguém. Ao longo destes anos todos, é sempre um salto, é sempre surpreendente. E esses dias eu estava tomando café com os meus filhos e a Ana Júlia falou assim: pai, como mudou tudo, não é? Eu falei: mudou, filha, como mudou tudo. E eu quero profetizar que você vai ter um café desse também lá na sua casa, com o seu sentado na mesa assim, como Deus mudou tudo. Então são esses 3 princípios: avaliação e instrução, gratidão e semeadura e intercessão. Assim nós vamos ter um 2020 confirmado nas promessas do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, nossos 2 primeiros alvos de palavra e oração, semeadura, gratidão, vida familiar e vida devocional. Vida familiar e vida devocional. Eu estou juntando esses 2 porque é dentro de casa que isso começa. Agora observe os seguintes dados. Põe para mim primeiro o painel da família. Põe para mim. Olha essas informações. Só para você sentir. Segundo o último censo escolar de 2013, mais de 5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. 39% dos filhos americanos estão insatisfeitos com o tempo que os pais passam no celular. Ainda bem que é só nos Estados Unidos, aqui ninguém tem esse problema. Pesquisa israelense, é só com eles lá também. Pesquisa israelense revela que pais gastam apenas 14 minutos do tempo de qualidade com seus filhos. E 80% dos pais não têm ideia do conteúdo que os filhos acessam na internet. Isso é um pequeno retrato da família. Da família. Agora vamos para uma outra tela que mostra como é que a espiritualidade afeta a família. Ou como ter uma vida devocional, uma vida de comunhão com Deus afeta a família. Põe para mim. Vida devocional, olha lá. Essa outra tela. Um estudo da Universidade do Texas descobriu que pessoas que frequentam cultos e mantêm o costume de orar tendem a dormir melhor. Casais que frequentam os cultos juntos têm maior probabilidade de viverem mais e têm menor probabilidade de depressão e também de se divorciar. Olha só, vamos lá. Criança, esse aqui eu achei muito interessante. Crianças que participam dos cultos semanalmente ou têm uma vida de oração ativa são
mais positivas e têm uma maior satisfação com a vida quando atingem seus 20 anos. A espiritualidade plantada dentro de casa faz toda a diferença. Posso ouvir um amém? Segura na mão de alguém e diga: espiritualidade plantada dentro de casa faz toda a diferença. Quem quer criar essa diferença em 2020, levanta a mão. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, essa palavra vai se confirmar na tua vida. Vai se confirmar na tua casa. Vai se confirmar na tua família. Vou ler com vocês alguns versículos aqui de Atos 11, de 12 a 15, que você separou aí agora. Atos 11, de 12 a 15. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa. E entramos na? Se você puder riscar isso aí, entramos na casa. De um certo homem. Ele contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa. Onde o anjo apareceu? Pedro entrou na casa e o homem contou que a sua casa foi visitada por um anjo. E dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma por meio da qual serão salvos você e todos da... Que lindo isso. Que lindo isso. Agora olha comigo, verso 15, todo mundo, vamos ler? Perdão. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. A primeira coisa que eu queria que você visse é que Pedro entrou na casa. E o que tem entrar na casa? Pedro entrar na casa naquele dia foi dar um passo muito ousado. Por quê? Pedro, um judeu ortodoxo criado na tradição da religião judaica, jamais poderia entrar na casa de um gentil. Pedro, como um homem espiritual, que vivia sob a aliança do povo de Deus, não tinha permissão e não fazia parte da sua cultura entrar na casa de um. Agora veja, Pedro está rompendo uma cultura. Diga comigo, rompendo uma cultura. Muitas vezes, amados, para que a salvação entre na nossa casa, é preciso romper com uma cultura. Às vezes nós estamos sustentando uma cultura que nos faz mal. Uma cultura que nos faz mal. Outro dia eu pregava sobre o poder da mesa na família. E havia uma pessoa aqui, uma família, que já não sentava mais na mesa para comer. Não sentava mais. Já estava criando um hábito, uma cultura. Ou havia abandonado a cultura da mesa. E aquilo era uma aflição. Mas quando a gente ousa quebrar uma cultura que nos aprisiona, nós estamos mais perto de ter uma experiência com Deus. E eu estou orando hoje para você quebrar as culturas ruins. Quebrar as culturas ruins, que muitas vezes vão entrando e vão moldando a nossa vida. O que Pedro fez? Pedro quebrou uma cultura. Pedro atravessou um limite. Pedro teve uma batalha entre o que ele foi criado a vida toda e o que agora Deus, pelo Espírito Santo, estava propondo para ele. O que eu quero dizer para você? Todos nós viemos de algum ambiente cultural que moldou nosso comportamento, moldou nossa fala, moldou nossa mente. E Deus está dizendo: eu quero levar você ao próximo nível. Você pode pegar tudo que tem de bom na sua família, mas eu quero dizer que também tem muita coisa que levou a gente para esses números aqui que a gente está vendo. É a nossa cultura, é a nossa sociedade à nossa volta. E o Espírito Santo está dizendo: você pode ser o primeiro. Toque em alguém e diga: você pode ser o primeiro. E é interessante que alguém podia dizer para Pedro o seguinte: mas nós nunca fizemos isso.
Ah, mas a gente nunca fez assim. Quer uma virada na tua família? Ninguém quer. Puxa, vamos embora para casa. Quer uma virada na tua família? Seja o primeiro em alguma coisa que ninguém está fazendo. Seja aquele que vai levar a iniciativa para dentro da tua casa. Ah, mas se meu marido fizer, tudo bem, mas eu não vou mais fazer. Deus está dizendo com você. Ah, isso aí é papel da minha esposa. Deus está dizendo, é com você. O que eu vejo é que Deus está dizendo assim, ó, você pode criar uma cultura nova. Toque alguém e diga, você pode criar uma cultura nova. Diga para alguém, você pode abrir uma porta que ainda não foi aberta. Você pode abrir a porta da fé, da oração, da profecia, dos dons, do louvor. Você pode abrir uma porta nova, a porta da oração, a porta da palavra, lá na sua casa. Vamos lá, do verso 12 para o verso 13. Pedro está entrando na casa de Cornélio, centurião romano, da corte italiana. Um homem de autoridade, um soldado graduado. Ele não pode entrar, mas ele diz, eu vou entrar. Entrando na casa, fazendo alguma coisa pela primeira vez, fazendo algo que não foi feito ainda, quebrando um domínio cultural. Há uma grande guerra para a gente quebrar um domínio cultural, sim ou não? E aí Pedro entra na casa, e aí Cornélio começa a contar algo tremendo, que ele começa a dizer o seguinte, um anjo visitou a minha casa. Coisa linda isso, né? Um anjo visitou a minha casa. Pedro está dizendo, puxa, eu entrei na casa desse cara, e eu não imaginava que eu ia encontrar nessa casa um lugar onde anjos de Deus visitam. Toque alguém e diga, sua casa. Sua casa. Pode ser a próxima a receber uma visita do céu. Porque olha só, nós estamos saindo do primeiro ponto para o segundo ponto. Primeiro ponto, conceito religioso. Pedro não entraria na casa de Cornélio porque ele disse, essa casa aí não tem Deus. Mas quando ele entra na casa de Cornélio, ele fala assim, uau, eu achei que nunca que Deus ia, eu achei que estava pecando entrando nessa casa e Deus já tinha mandado o céu aqui para essa casa. Sua casa ainda vai surpreender muita gente. Deus ainda vai fazer da casa que ninguém aposta, que ninguém acredita, que ninguém entende, um pedaço do céu. Mas o que a gente tem que ter? Porque o conceito religioso cria uma coisa. A gente fala, não. Aí, olha só. Na casa que a gente acha que é o céu, não é. E na casa que a gente acha ali nem o diabo entra, Deus entrou. Deus está quebrando religiosidade no nosso meio nesses dias. A Bíblia diz que toda família toma de Deus o nome. Então não tem família do mal, família do bem. Tem família de Deus, que Deus quer entrar, que Deus quer falar e que Deus quer agir. Ah, esse casamento acho que não foi de Deus, eu me empolguei naquele sim. Eu estava muito bêbado quando conheci minha mulher, pastor. Acho que não era não. Foi na balada à noite, eu estava meio... E Deus está dizendo, é a tua casa que eu escolhi para glorificar o meu nome e para fazer algo extraordinário. Tem uma porta que está se abrindo, é uma porta do céu. Posso ouvir um amém? Amém. Agora é interessante que Cornélio estava se dedicando. Embora a religião dissesse que ele era um excluído, ele tinha sua cultura de piedade e fé. Volta comigo um capítulo 10, verso 2. Olha lá. 10, verso 2. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus.
Cornélio estava cultivando um ambiente saudável dentro de casa. Diga comigo, ambiente saudável. Ó, 4 coisas importantes, está aí no texto, você percebeu? Número 1, vida piedosa. Vida consagrada, vida dedicada a Deus. Gente que buscava o Senhor. Número 2, temor a Deus, reverência a Deus. Está aí, ó. Número 3, generosidade. Número 4, oração. Olha só, vida piedosa, temor a Deus, generosidade e oração. São 4 pilares que a gente precisa levantar em uma casa. Diga comigo, vida piedosa, temor a Deus, generosidade, oração. Sabia nada de Jesus, sabia muito pouco sobre Deus, não tinha noção do Espírito Santo, mas tinha lá, vida piedosa, temor a Deus, eram generosos e oravam continuamente. Ou seja, tinha um ambiente em volta deles, rico, vivo, real. Faltava? Faltava. Era tudo? Não era tudo. Mas era um bom começo. Era um bom começo. Traz a tua vida. Sabe, a gente acabou de consagrar uma criança aqui. Por que os pais trazem uma criança ao templo? A gente passa aqui num dia como hoje, aí deve passar umas 300, 400 crianças, passa aqui nesse prédio aqui, ó. Por que os pais trazem filhos à igreja? Poxa, por que tem gente, por exemplo, culto das 8h30, você ainda acordou um pouquinho mais tarde, tomou um café bacana e veio para cá. Agora o pessoal das 8h30 teve que acordar às 7 horas da manhã, abrir a padaria. Tem piedade, Senhor. Agora veja, o que leva a gente a trazer a família, o que leva a gente a trazer os filhos, os adolescentes, a criar uma cultura dessa aqui? Vida piedosa, vida de adoração, vida de devoção, temor a Deus, generosidade, oração. O que a gente está fazendo? Criando um ambiente para Deus se manifestar, para Deus operar, para Deus agir. Parece meio vago, família e vida devocional, mas pega essas 4 coisas, piedade, temor, generosidade e oração. O que está acontecendo nesse texto é que Deus está reconhecendo sede. Deus está reconhecendo fome. Deus está reconhecendo desejo. Sede de Deus, fome de Deus, desejo de Deus. Quem está comigo aqui? Então vamos lá. Pedro entra numa casa que não era para entrar. Iniciativa. Rompe cultura. Número 2. Na casa que não era para entrar, tinha algo diferente acontecendo. Vida piedosa, temor, generosidade e oração. Aí o que vai acontecer? Isso é tudo? Não. A gente vai até uma parte do caminho, o restante vem com Deus. Conduz a tua casa de maneira que ela receba visitas do céu. Conduz a tua casa de forma que ela tenha sempre uma porta aberta para Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E aí a gente vai para o verso 14. Olha só. Ele trará uma mensagem. Ele trará uma mensagem. Por quê? Vamos lá. Isso é importante. O anjo vem, dá o endereço, dá o nome do pregador,
dá o lugar que o pregador está. Mas olha só, não dá a mensagem. Bom, não é nosso tema aqui hoje, mas a Bíblia diz que os anjos desejaram pregar o evangelho, mas não pregaram. Por isso, esse outro evangelho que um anjo traz, a Bíblia diz que anátema. Amém? Mas vamos aqui. O anjo diz, ele tem uma mensagem. Ele tem uma mensagem. Escute o que eu vou lhe dizer. Não há salvação sem pregação. Vamos dizer? Não há salvação sem pregação. A casa é escolhida. A casa tem temor, tem piedade, tem oração, tem generosidade, mas não há salvação sem pregação. Olha só, Romanos capítulo de número 10, e eu vou ler do 9 ao 14. Apenas ouço, o pessoal vai pôr na tela. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qual que é o princípio da salvação? Crer e confessar. Diga comigo, crer e confessar. Quem é salvo? Quem crê e confessa. Aí ele explica, verso seguinte. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de que nem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver? Segura o 14 aí para mim. Percebeu? Ele vem desconstruindo. Ele está dizendo assim, todo que invocar o nome do Senhor, confessar o nome do Senhor, será salvo. Mas como é que vão invocar se não crê? Então, todo aquele que crer e invocar, crer e confessar, será salvo. Mas como é que vão crer se não ouvirem a mensagem? Então a mensagem vem, o homem crê e confessa. A mensagem vem, o homem crê e... Tá doido. Agora, como vão ouvir para poder crer e poder confessar se não há quem pregue? Portanto, ninguém vai entrar no céu sem pregação. Portanto, ninguém é salvo sem pregação. Eu vou usar esse argumento quando for negociar com a diretoria da igreja o meu aumento de salário. Vocês só vão ser salvos se eu pregar. É brincadeira, viu? Vai pôr isso aí no fuxico gospel, não. Ouça. Ouça. Que Deus está ministrando para nós. Alguém tem que pregar. A mensagem tem que ser recebida. A mensagem precisa ser confessada. Porque a fé só surge de uma forma. A fé não surgiu pela devoção. A fé não surgiu pela oração, a fé não surgiu pela generosidade e a fé não surgiu pela piedade. O meio pelo qual eles iam alcançar era a palavra, por meio da pregação. E Deus, na sua sabedoria, diz, vai buscar Pedro.
Porque ele vai chegar nessa casa e ele vai pôr uma pregação nessa casa. Então a fé vem pelo... Põe o verso 17 só para a gente avançar. Rapidinho, tenho mais 2 versículos para ler. Consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a... Pedro entra nessa casa... Porque nesta casa eu vi uma porta aberta. E lá você vai pregar. E quando você estiver pregando, você vai ver o que vai acontecer. Note esses 3 pontos aqui, Pregação, confiança, confissão. Vamos dizer? Pregação, confiança, confissão. É o princípio que funciona para tudo na fé. Uma pregação, confiança, creio e confesso. Pregação, confiança, confissão. Pegou? Pregação, confiança, confissão. Consegue fazer? Pregação, confiança, confissão. Toda pregação vai bater aqui. Aqui você confia e aqui você confessa. Toda palavra que você ouvir, creia nela. Toda palavra que você crê, abre a boca e confesse ela. Esse é o princípio. Paulo disse, criei, por isso falei. Todo o princípio da salvação, todo o princípio da fé, funciona através desse, ouve, crê, fala. Ouve, crê, fala. E é assim que quem tem mudado sua vida, tem mudado sua vida. Ouve, crê e fala. Diga comigo, ouvir, crer, falar. E é isso que a gente está precisando colocar dentro de casa. Eu ouço, eu creio, eu falo. Amém? Vale até para o YouTube. Quem pode dizer amém? Amém? Último verso eu encerro. Verso 15, do capítulo 11, de Atos dos Apóstolos. Pedro entra na casa, encontra uma família reunida, ansiosa por receber uma palavra, porque prática religiosa não acrescentava o que estava faltando. E a Bíblia diz assim, o verso 15 é lindo, e eu quero profetizar isso na sua casa, na sua família. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós, no princípio. De novo, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós, no princípio. Pedro agora está testemunhando. Ele diz assim, eu entrei na casa, eu fui além do que os limites haviam me imposto. Eu encontrei uma família sedenta, faminta, disposta. Preguei. E enquanto eu pregava, o Espírito Santo agiu como agiu conosco no primeiro dia. Aqui, esse texto, claro que existem muitos outros, mas ele confirma uma teoria espalhada por aí do cessacionismo. O que é o cessacionismo? São pessoas que acreditam que o derramar do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo ficou restrito à primeira geração dos cristãos e os apóstolos da primeira geração. Agora, olha o que esse texto está dizendo. Quando eu entrei na casa, quando eu encontrei a família, quando eu preguei para a família, o Espírito Santo veio sobre eles, como veio sobre nós. Sabe o que ele está dizendo?
o que aconteceu no Pentecostes, quando o Espírito Santo encheu toda a casa onde estávamos reunidos, aconteceu de novo. Porque o Pentecoste não se limita à geografia, o Pentecoste não se limita à etnia, e o Pentecoste não se limita a uma geração. Ele pode cobrir com sua glória toda a terra, ele pode alcançar todo homem que crê, e ele atravessa gerações, pois é o Espírito eterno de Deus dado à sua igreja. É por isso que o próprio Pedro, no seu primeiro sermão, disse assim: isso é a promessa, que diz respeito a nós e aos nossos filhos, os que estão perto e os que estão longe, e a todos quanto Deus chamar. Ou seja, ele está dizendo, de hoje até o fim dos tempos, o Espírito Santo estará entrando em casas, onde houver uma palavra, onde houver fé, e onde houver uma confissão. É por isso que eu acredito que hoje, Deus está dizendo para mim e para você: fiz no Pentecoste, fiz na casa de Cornélio, posso fazer na tua casa um lugar de milagres, posso fazer na tua casa um lugar de vida, posso fazer na tua casa um lugar de vigor, e 2020 vai ser o ano da oração, da palavra, do louvor, do vigor de Deus dentro de casa. Não há diferença entre eles e nós, existe separação do antes e agora. Levante sua mão e grite comigo: o Espírito ainda é o mesmo. Não, mais forte, diga: o Espírito ainda é o mesmo. O Espírito ainda é o mesmo. Se Deus entrou numa casa, vai entrar na nossa também. Vida familiar e vida devocional. Uau. Fique de pé.